Esses funcionários deveriam ser aí os responsáveis de alguma forma, eh pelas imagens, pela guarda das imagens, alguma coisa deve agora o que eu gostaria de saber é que como que foi esse contato com o New York Times? Porque, que a pessoa inclusive inteligentemente não distribuiu isso à imprensa brasileira, procurou um veículo, que ia dar uma repercussão muito maior, que foi o que aconteceu. Então, isso consola, porque se foi um dos 2 despedidos, dado esse grau de inteligência, eles vão conseguir emprego rapidamente. Cris, de fato, né, essa história ganhou uma repercussão grande e não é para menos, né? Porque foi logo depois do ex-presidente perder o passaporte que ele se abrigou na embaixada da Hungria. Exato, e como o Exa professor falou, desculpa, professor, é estratégico levar isso para o New York Times, porque é o tratamento de uma questão internacional, eleva a potência, não fica aqui na mídia brasileira só, entre aspas, a gente falando sobre a importância política e a estratégia ou não do Bolsonaro de fugir, se isso vai motivar uma prisão ou não, é muito maior, é aliança com um outro governo, um outro país de extrema-direita, a ajuda da Hungria, e esse recado, Diego, é muito ruim, essa demissão, porque ela dá uma sensação de intimidação, porque então, se você passou uma informação, por que tão sigilosa, que nem o Sakamoto falou, é o recibo puro, porque se essa informação era tão sigilosa a ponto de motivar essas demissões, realmente, o que estava acontecendo então, né? Para ser tão secreto. Lembra também todos os procedimentos que o governo Bolsonaro utilizava durante os 4 anos de mandato, de sigilo, gente. Lembra? Era sigilo sobre tudo, até carteira de vacinação. Os jornalistas de política, os jornalistas de Brasília, com muita dificuldade de cobrir o governo federal com transparência, os jornalistas eram perseguidos, quem passasse informação para jornalistas era perseguido também. E essa demissão é mais um indício disso, é uma repetição desse modus operandi que coloca depois as pessoas que falam com os jornalistas com medo de dar qualquer informação. Eu sentia em outras áreas esse medo, inclusive na saúde. A gente ia conversar com gente de organizações internacionais que, de alguma forma, dependiam ou tinham acordos com o governo brasileiro, isso durante a pandemia, e eles tinham medo de falar com a imprensa por causa das retaliações que poderiam vir. Então, é muito ruim isso, Diego, muito, muito ruim, péssima essa demissão, inclusive. É, contra essa transparência que a gente tem que buscar. A imprensa tem que poder dar as informações sem medo de que nem nós, nem as nossas fontes sofram retaliação. Diego, devolvo para vocês. O professor ia falar alguma coisa também. E professor? ia falar, mas, acabei me precipitando e peço desculpas a Cris, porque eu pensei que, mas eu ia falar que, Sakamoto, para mim, evidentemente que quem sai do país e entra na situação que ele está, há uma fuga. Mas o que eu acho é que o Bolsonaro foi fazer um test drive e acertou tudo com o embaixador Miklos. Ou seja, ele foi passar 2 dias lá para ver se acomodava e acertar aí uma permissão do Viktor Orbán. Então, o que é muito grave, porque se ele está sem o passaporte, ele não pode sair do Brasil, ultrapassar os limites das fronteiras. Mas se ele está lá acertando para ir para uma embaixada, é muito simples em Brasília, é só passar o portão. Aí ele tem o quê? Tem toda uma imunidade diplomática. E tem o quê? Ele vai poder falar à vontade dos jardins, das janelas, que não vai acontecer nada. O que não contaram com o Bolsonaro, e se a gente pensar na situação do Viktor Orbán na Hungria, ele tem uma oposição já hoje cerrada. Se a gente pensar no caso do Julian Assange, ele foi para a embaixada do Equador, aí o Equador mudou de governo e houve uma determinação do governo do Equador que os ingleses podiam entrar na embaixada e prendê-lo.
e que foi o que aconteceu. Então, o Jair Bolsonaro, na verdade, ele esqueceu do Assange. Ele não ia ter tanta tranquilidade assim, porque o Viktor Orbán, até por pressões da União Europeia, ele é um criador de casos, ele é um pária internacional, ele na Hungria não está tão seguro assim, embora já esteja já há mais de 14 anos como primeiro-ministro.